Muito bem. Boa noite, Oscar. Boa noite, Jaine. Boa noite, Josiel. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, irmão. Olha só, né? Estamos aqui mais uma vez, né? Mais uma quarta-feira, né? Para agradecer a Deus pela oportunidade que Ele deu a nós de estarmos aqui para falar de mais um assunto, né? Que vem trazer, com certeza, muitas informações, vem tirar também dúvida de muitas pessoas, né? Inclusive de nós mesmos que estamos aqui. Obrigado a você que está aí em casa participando conosco. Vem para cá, né? Daqui a pouco, né? Você vai poder mandar sua dúvida, seu questionamento. Daqui a pouco nós teremos a oportunidade de ouvir vocês também, né? Então, a princípio, realmente, nós queremos agradecer a vocês, primeiro a Deus, né? E a vocês por estar conosco nesse momento agora. Não é, Padre? E temos a felicidade de ter o pároco, né, da nossa paróquia, né, nosso diretor espiritual aqui conosco hoje para nos ajudar a esclarecer alguns assuntos, né? Então vai ser com muita alegria, vai ser um bate-papo bem bacana e eu tenho certeza muito produtivo, né? Não é, Padre? Já fala do tema aí para as pessoas também, que chamar mais pessoas para entrarem, para participarem também. Então, é um tema muito importante para nós, católicos, que nós temos muita dúvida, né, a respeito da fé e política, né? Como que nós, cristãos, devemos agir em relação a esse tema, a esse assunto. Então, ó, vai mandando, vai compartilhando essa live aí, vai compartilhando com seus amigos. Vamos fazer com que muito mais pessoas participem conosco, para que esse conhecimento vá e atinja muito mais pessoas. Importantíssimo tema, maravilhoso, isso vai trazer para nós um conhecimento espetacular, viu, Padre? Tenho certeza disso, que muitas dúvidas serão esclarecidas hoje aqui, porque nós, infelizmente, nós temos uma facilidade tremenda para condenar quem lá está, né? Mas temos as dificuldades de entender um pouco mais do assunto, para ao invés de condenar, poder até ajudar, poder rezar pelos políticos que lá estão, né? Então, ó, compartilha o convite, manda para muitas pessoas que tem aí nas suas redes sociais. Tá bom? Bom, Padre, agora é com o senhor, né? Podemos começar? Podemos, né? Tá tudo pronto aí, né, galera? Tudo zerado, né? Então vamos lá. Vamos começar rezando com a palavra de Deus, que deve ser a luz para os nossos passos, né? Palavra de Deus que deve iluminar a nossa vida. Vamos já clamando sobre nós o Espírito Santo, para que venha abrir o nosso coração, a nossa consciência, para a vontade de Deus em nossa vida. Que o Senhor nos guie em toda a nossa missão. O Evangelho de Jesus Cristo, que está escrito por São Mateus, capítulo 5, versículo 13, de 13 a 16. Quem quiser procure aí, rapidamente em sua Bíblia. Mateus 5, versículo de 13 a 16. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Muito bem, querido irmão Geraldinho, queridos que rezam, que estão conosco, né? Participando de suas casas, que rezaram conosco com a palavra de Deus. Para esse tema, agora à tarde, quando eu estava rezando e vendo alguns documentos da igreja também que fala sobre, né, me veio ao meu coração começarmos com este evangelho, porque mostra claramente, né, a responsabilidade de todos. Jesus falou para todos os seus discípulos, então para todos os cristãos. Todos nós temos essa missão de sermos neste mundo sal e luz. Sabemos que a missão do discípulo é ser igual ao seu mestre. Então, o sabor deste sal é o sabor de Jesus. A luz que ilumina não é a nossa luz própria, é a luz de Jesus, que ilumina a nossa vida e a partir de nós ilumina a nossa realidade. Então, Geraldinho, este tema é um pouco espinhoso, é verdade, né? Falar de fé e política, falar da relação com o cristão, com a política, é um tema muito delicado, né? Infelizmente, muitas pessoas, né, já vai pensar, vai ver o padre como um advogado do diabo, né, falando sobre esse tema. Como se eu estivesse advogando numa causa que fosse contrária para a maioria das pessoas. Nesse sentido, né, do advogado do diabo. Quando não é assim, né? Isso é um grande equívoco. Equívoco que eu acredito, inclusive, semeado pelo próprio inimigo, para não se dar o valor, né, ao cuidado, ao bem comum, né, para aqueles que recebem uma autoridade para cuidar do bem comum. Por isso que eu já começo pelo final, fazendo uma afirmação, né, que a política deve ser vista, Geraldinho, como um apostolado para todos os leigos. Olha só, repito, a política ela deve ser vista como um apostolado para os leigos. Então, para isso, eu trouxe o compêndio do Vaticano II e vou ler pequenos trechos da Lumen Gentium, que é a Constituição. Aqui no compêndio nós temos as constituições, decretos, declarações do que foi o Concílio do Vaticano II, né? Um novo revigorar da Igreja para a missão. E nesta Constituição, a Igreja nos fala sobre a missão específica dos leigos. Para começar, né, leigo, infelizmente, no senso comum, né, se pensa o leigo como aquele que não sabe, né? Verdade. Mas o leigo, quem são os leigos na Igreja? Vamos fazer um caminho assim de tirando quem não é leigo, né? Por exemplo, tiramos as pessoas que receberam, né, por missão o grau da ordem, que são os padres, né? Então, tira os padres, tira os religiosos, né? O sacerdócio para os homens, a vida religiosa para homens e mulheres. Então aqueles que são religiosos, né, em uma instituição reconhecida pela Igreja, né, tira essas duas categorias, tudo que sobrar são leigos, né? É a grande maioria do povo de Deus. Isso. Né? São essas pessoas que se comprometem também porque receberam de Jesus a missão de ser sal e luz no mundo, né? Então a Lumen Gentium fala sobre a missão dos leigos. Cadê o óculos, padre? Na hora da leitura, as letrinhas né? começam a misturar. Parece que fica miúda, né? Inclusive, eu tenho que trocar essa lente já. Tem 2 anos. Mas veja, né? É específico dos leigos, por sua própria vocação,
procurar o reino de Deus, exercendo funções temporais e ordenando-as segundo Deus, vivem no século, isto é, em todos e em cada um dos ofícios e trabalhos do mundo. Então, nós precisamos enxergar a política como um ofício, que de fato é um ofício importantíssimo na sociedade e no mundo. Agora, é preciso deixar bem claro que o padre está falando da política num sentido amplo, num sentido lato, não estrito. No sentido estrito, a gente poderia falar de partidos, da maneira, da organização da política. Não é o caso nessa nossa conversa. Não é para falar de partidos que no Brasil é direita ou esquerda. Então, o padre não vai falar nem de Lula, nem de Bolsonaro. Muito bem. Porque a política partidária já deve ser feita pelos leigos, que se inserem e que devem se inserir, participar diretamente desta função tão importante para a sociedade, que cuida do bem comum, que cuida principalmente dos mais carentes. Então, os leigos, como o documento da igreja já nos mostra, são as pessoas, são vocês que estão em todos os lugares, que estão nos vários trabalhos, e que devem viver segundo Deus, ou seja, levar a sua fé naquilo que você faz. No número 33 da Lumen Gentium, temos de forma mais clara a missão dos leigos no seu trabalho, que é que eles têm um chamado especial para tornarem a igreja presente e operosa naqueles lugares e circunstâncias onde apenas através deles ela pode chegar como sal da terra. E quando fiz essa leitura, me lembrei então de começarmos com a palavra de Deus, Jesus falando exatamente isso. Todos nós somos sal da terra, somos luz do mundo. Então veja que especificidade aqui. Geraldinho e todos que nos acompanham. O cristão, o cristão, e falamos de um modo geral também, não somente nós cristãos católicos, isso, mas existem cristãos de outra denominação de fé também. Eles devem levar a sua fé, mas é claro que diretamente estou falando para os cristãos católicos, que têm o compromisso de levar a presença da igreja no seu trabalho, inclusive por ser esses lugares, lugar que, por exemplo, o padre não tem um acesso, um missionário da igreja. Então você deve ser esse missionário de levar a igreja nesse lugar que só você está. Quase sempre, na maioria do dia, você está no seu trabalho, e de um modo especial estamos abordando aqui de um jeito mais específico a política, pelo tempo que nós estamos vivendo, para dar, inclusive, critérios para nós, como eleitores, fazermos boas escolhas, sabendo desde já que é importante, é muito importante se engajar na política, os leigos de forma partidária, nós, religiosos, lideranças religiosas, não de forma partidária, mas como formadores de opinião, ajudando aos eleitores a fazerem boas escolhas, para que, de fato, nos gabinetes da vida política, esteja pessoas, homens e mulheres, comprometidos por meio da fé, a serem fiéis ao seu compromisso, à missão que recebem.
a autoridade que são revestidos, né, que sabemos pelo próprio Jesus, é uma autoridade que vem de Deus. Não existe nenhuma autoridade que se equipara a Deus, né? Todas elas estão debaixo da autoridade, por isso devem sim estar sob, né, os cuidados, a condução de Deus. Mas para isso temos que ter pessoas que assumam, né, a sua fé, para que possa ali no trabalho do dia a dia, né, edificar o reino de Deus. Depois, importante entender que essa missão, a missão do leigo na política, ela de alguma forma toca no munus da igreja de reger. Existem 3 munus que são funções, né, de um modo abrangente de falar da igreja. A igreja recebeu de Jesus, nós sabemos, o munus de reger, que quer dizer governar, o munus de ensinar e o munus reger, ensinar e educar, né? E no munus de reger, também os leigos participam no seu compromisso social. Né? Por quê? Porque também através dos fiéis leigos, no número 36 da Constituição Lumen Gentium, também através dos fiéis leigos, o Senhor quer dilatar seu reino, reino de verdade e vida, reino de santidade e graça, reino de justiça, amor e paz. Então, essas 3 citações para vermos, né, a importância de termos na política, como em todos, né, em todos os ambientes de trabalho, cristãos, comprometidos com o próprio Cristo, né, em edificar neste mundo o reino de Deus. Que maravilha, né? Então, você que está em casa aí, né, antes de começarmos aí a perguntar para o padre, né, que já nós temos aqui muitas perguntas que foram enviadas para nós, né? Houve essa explanação da importância, né, de termos pessoas comprometidas com a fé lá nesses órgãos, nos departamentos, né, padre? Para que verdadeiramente o projeto de Deus continue acontecendo lá. E hoje a gente percebe que isso acontece pouco, né? A gente consegue, infelizmente, né? Infelizmente, a gente consegue enxergar muita decepção, né? Muita tristeza, né? A falta de compromisso das pessoas quando chegam lá, a falta de compromisso com a sua religião, com a sua fé, né? E isso acaba assim desvirtuando a cabeça de muitos que lá chegam, né? Então nós temos realmente pedido muito a Deus que mude isso, né? Que as pessoas ao chegarem continuem com a missão que lhes foi confiada, né? Então uma bela explicação, né? E eu sei que quem está em casa entendeu muito bem que nós não podemos, já a princípio, né? Não podemos ficar fora. Pessoas que do coração bom, pessoas que têm projetos voltados mesmo para nossa sociedade, para nossa comunidade, né? Vamos lá, Padre, tem algumas perguntas aí. O senhor quer mais esclarecer mais alguma coisa antes de começarmos aí umas questões? Podemos trazer a questão, mas quando você fala, né, dessa grande dificuldade, de fato, né, pelo desgaste político, isso é fato, né? Faz com que muitas pessoas pensem que a política são para as pessoas sem caráter, são pessoas desonestas. Interessante. Isso aqui é uma semente do próprio diabo, com certeza, viu? Desculpa falar bem claramente, porque sabemos que tem semente do trigo, né, do reino de Deus, existe o joio também semeado. Eu vejo como um joio essa mentalidade de que a política é para quem não presta. Porque se vamos acreditando nessa mentira, infelizmente os que vão, né, tomando posse e recebendo a autoridade de ser representantes
do povo, vai ser essas pessoas, de fato, que não prestam, né? E por isso, exatamente por isso, esse grande desgaste, essa grande decepção, né? Então, precisamos parar de pensar dessa forma errada. Política não é para quem não presta, não é para quem se corrompe, para quem rouba. Política deve ser para pessoas honestas que querem o bem do povo. Por isso, recebe um voto de confiança para ser representante, né? Como vereador, como prefeito, né? Presidente, deputado, né? Todos são representantes do povo. Talvez os mais perto são os vereadores, né? Representando ali na Câmara, olhando as questões do bairro, né? De saneamento, isso, de imposto, né? Então, esses são os mais próximos ainda como representantes. Então, tem que ser pessoas de princípios. E, claro, princípios cristãos. Como nós temos princípios, né? Somos cristãos, precisamos também colocar cristãos. E a igreja, atenção, né? Essas palavras do padre não é uma ideia que eu tive hoje, né? Não, é a orientação da igreja, dos papas, que reconhecendo a importância, né, dessa missão social, diz que, inclusive, nós como pastores e líderes religiosos devemos ajudar, né, motivar para que leigos comprometidos com a verdade, com a justiça, com a caridade, né, se envolvam e façam de fato a diferença ali, né, reconhecendo como uma missão de Deus a edificar o reino de Deus neste mundo. Olha só, aí para mim, se a live terminasse agora, eu já ficaria muito satisfeito com essa explicação do padre. O que mais a gente ouve por aí, padre, é assim, ó, ouve muito, né? Pessoas que participam da paróquia, pessoas que nos acompanham aí, a gente ouve muito assim, ó, não podemos misturar a política com religião. Aí o senhor falou tudo agora, né? Explicou muito bem, mas eu gostaria que o senhor desse mais uma pincelada nessa frase. Não podemos misturar religião com política. Qual que é a mentalidade do senhor? Explica para nós, padre, essa frase. Certo, né? Para começar, já é uma frase, né, fruto desta mentalidade equivocada, né, que exclui a política como algo importante que é na sociedade, né? Então, mas vejam só, vamos fazer um caminho aqui. Não, as pessoas falam, não pode misturar a política com religião. Com a religião. Isso. Muito bem. A política, ela está na vida de todas as pessoas, tanto das pessoas religiosas quanto das pessoas que não são. Isso. Né? Então, da parte da política, ela está presente, ela está aí, não tem para onde correr. Ela interfere diretamente no bem-estar da sociedade, principalmente dos mais carentes, certo? Por outro lado, a religião, né? Falar religião é muito amplo, né? Mas no sentido da fé que nós professamos. No nosso caso, a nossa fé cristã católica. Então, isso no sentido dessa religião que nós temos, ela deve guiar a nossa vida, orientar, né, os caminhos que nós trilhamos, as decisões que tomamos. E esta fé, essa religião, deve ter uma influência, um poder maior, né, do que as determinações puramente sociais e políticas, né? Entende? Então aqui, essa relação é o contrário, ela não pode ser dissociada, porque a pessoa religiosa não pode deixar de ser religioso, de ter fé no seu trabalho, né? E aqui também podem falar de um modo geral, de todos os trabalhos. A pessoa continua sendo um cristão católico, evangélico, né? E aí pode vir pensar em outras religiões também, ela não deixa de ser. Então, não tem como dissociar, a verdade é essa. E, claro que para se abrir a essa reflexão, é preciso fazer uma conversão aí, né?
na mente, na maneira de pensar. E mudando, né, essa mentalidade de que exclui a política, quando na verdade ela está sempre presente. Nossa, muito bom, muito bom. Tenho certeza que você que está em casa aí, ó, com certeza você agora, nesse momento, já está passando algo novo pela sua cabeça, né? Não que nós vamos usar, né, para não, jamais. Eu também entendo que usar a religião para se promover, aí não, né, padre? É aí que eu vejo que muitos pensam que condenam até, porque na verdade existe isso, né? Existe muitas pessoas aí que usam da religião para se promoverem, né? Eu creio que é aí que mora o erro da história, né? Usam como um degrau para chegar em tal lugar, né? Acreditamos, né, que você que está em casa, então, com essa explanação do padre, né, ficou fechado, né? Muito boa, não é? Vamos lá. Padre, perguntaram para nós aqui, ó, qual e como deve ser nossa participação política em nossa atual sociedade? Quem fez essa pergunta foi a Vanilde Heron, viu, padre? Veio dela, do Vanilde Heron, achei bacana, né? Qual e como deve ser nossa participação política em nossa sociedade atual? Muito bem. Um beijo para a querida Vanilde Heron, né? Muito boa pergunta. Pois bem, essa participação deve ser ativa, atuante. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser displicente, porque uma vez que reconhecemos a importância, né, das leis que se fazem, dos direcionamentos, das decisões que se tomam na Câmara dos Vereadores, no Congresso Nacional, precisamos participar disso, e a participação acontece de um modo principal no voto, né? Então, a gente não pode renunciar a essa responsabilidade que nós temos, graças a Deus temos, né? Como democracia, nós elegemos os nossos representantes, e aquele que recebe o voto de confiança da maioria assume esse compromisso de nos representar. Então, nós, como cristãos, devemos participar de forma atuante, começando pelo voto, né? Com a consciência de votar em pessoas certas. Ah, padre, mas depois que entra se corrompe, vai roubar, vai porque ninguém presta. Aí é uma visão muito equivocada em parte, porque infelizmente muitas pessoas se corrompem mesmo, né? Porém, não podemos deixar de acreditar. Então, se você tem um pé atrás, se a pessoa já demonstra que depois, né, com essa autoridade, vai se desviar, vai roubar, não vote nessa pessoa, né? Procure pessoas que te passam uma confiança, né, que você sabe que pode confiar. Aquela pessoa vai ser um bom cristão, aonde ela estiver, né, com o compromisso que receber, com a autoridade que for revestida, né, como no sentido da política, né? Tá vendo? É um esclarecimento muito importante, né? Muito importante. Olha a vida da pessoa, uma dica, né? Muito boa. Olha o passado dela, você simplesmente não pega um santinho no chão aí, como a gente vê muito acontecer no dia da eleição, mas assuma um compromisso de olhar, vasculhar quem é e depois apresenta para as pessoas que estão próximas a você. Muito importante, não é só chegar, votar, procura saber quem é. E se alguém pedir, né, para que você vote em alguém, tá, é da sua confiança, procure investigar. Muito importante, gente, o compromisso é nosso. Depois existe um ditado que diz assim, que nós temos o governo que merecemos, porque às vezes não sabemos votar, não é? Vamos seguir? Ali o povo está perguntando, viu, padre? O povo ali está anotando as perguntas. Qual a influência da fé na política? Também uma pergunta da Vanilde Heron. Pergunta forte, hein? Qual a influência da fé na política, padre? Certo, a influência
eu vejo no sentido de compromisso, né, de atuação da fé. Então a fé ela deve ter uma influência na formação da consciência das pessoas. Viu, Geraldinho? A igreja tem esse compromisso, né, de influenciar na formação da consciência. A igreja tem uma palavra para todas as realidades do mundo, porque ela recebeu do próprio Cristo a missão de salvar. E Jesus nos salva de forma completa, né? Salva o corpo e a alma, né? Até porque a gente não é uma alma penada, porque isso nem existe, né? Não é só alma, também não é só corpo, porque um corpo sem alma está morto, né? É um cadáver. Não existe também o Walking Dead, né? Não, também não existe. Somos pessoa. E a salvação, ela abrange, né? Então a vida também, o nosso corpo, o nosso ser corpóreo, porque o nosso corpo é também um dom de Deus. Inclusive, professamos no final, né, dos tempos, na consumação dos séculos, a ressurreição da carne. Então veja, esse cuidado que diretamente ligado ao corpo, né, pelos meios, pelas políticas públicas e sociais, né, a igreja tem uma palavra para formar a consciência, para abrir os olhos para a responsabilidade, né, de quem assume esses compromissos de cuidado do outro, né, não um cuidado pessoal. Então, por isso é importante, né, a gente abrir a essa consciência de responsabilidade também nossa, né, para formar ainda mais também consciências de pessoas, né, para que cheguem ao poder público pessoas de princípios cristãos. Então a atuação da igreja, da fé, está na formação da consciência, porque a igreja quer salvar a todos, que essa é a missão que recebeu do próprio Cristo. Muito bem. Ótimo esclarecimento. E o pessoal está perguntando aí agora, padre, está em casa e mandou para nós aqui. Vale muito destacar, né? A Isadora Rodrigues mandou aqui 2 mensagens para nós. Eu vou ler as mensagens e gostaria que o senhor comentasse após a leitura. Ela diz assim, ó: não dá para caminhar nos ensinamentos de Jesus e apoiar políticas que vão contra ao que ele pregou e nos ensinou. Não tem como, né, padre? É claro que não tem, né? Bem lembrado pela Isadora. Mas gostaria que o senhor comentasse algo a respeito, né? Não dá, né? Não dá para caminhar, olha o que ela colocou, não dá para caminhar nos ensinamentos de Jesus e apoiar políticas que vão contra aquilo que o próprio Jesus nos ensinou, né, padre? Tudo bem. A outra mensagem? É a mesma Isadora. Ela mandou outra mensagem, que eu creio que é muito mais forte que a primeira, né? Ela diz assim: o que eu não acho ético é usar a religião como mecanismo de controle dentro da política, como tem sido feito, né? Acolhendo, defendendo aqueles que são marginalizados, né? Ou marginalizados também, Isadora Rodrigues. Muito bem. Olha, de fato, a igreja ela não pode ser trampolim para ninguém, né, se promover. A igreja não é vassala de nenhum político. A igreja não pode ser nunca um curral eleitoral para ninguém, né? Falando esse termo, que aí todo mundo já entende, quem está ligado à política, né? Claro. A igreja não é um curral eleitoral. A missão da igreja é sublime. Está ligada à salvação das almas, que salvar a alma é salvar também o corpo, né? Então, assim, é claro que essa crítica que ela faz é perfeita. Não podemos realmente concordar com quem usa, né, do nome de Deus para se promover e depois até mesmo para prejudicar, para roubar, para se enriquecer, né?
Agora, na primeira mensagem dela, né, que não dá para caminhar nos ensinamentos de Jesus, né? E apoiar políticas que vão contra o próprio ensinamento de Jesus. Exatamente. Né? É por isso que a igreja assume esse compromisso de formar a consciência das pessoas. Então, uma pessoa bem formada com a consciência cristã, igual a Isadora, ela sabe, né, que é incompatível apoiar, por exemplo, alguém que é a favor do aborto. Né? Tá aí, já um bom critério para você conhecer o seu candidato. Pergunte, você é a favor do aborto? Se ele falar, ele ou ela, né, falar assim, não, isso é contra o princípio da vida, né? A vida tem um dom maior, né? Ninguém tem direito à vida. Deus é o autor da vida. Então, olha que bom, é um bom princípio. Esse aí já ganhou um pontinho, né, com você. Depois pergunta, o que você acha sobre a ideologia de gênero? Você concorda que não existe homem e mulher, que as pessoas nascem sem sexo, que o sexo é uma construção da sociedade, da cultura, da religião? Se a pessoa falar assim, sim, né, eu vou apoiar se aparecer esse projeto, você não vota nessa pessoa. Você não pode votar nela, porque senão, daqui a pouco, as crianças vão chegar em casa, o menininho, sem saber se é homem ou se é mulher, que vai aprender na escola que ele tem que decidir depois se é homem ou se é mulher. Então, veja, como é grave, e de fato não é incompatível com os princípios cristãos, muitos pensamentos que já estão na política, que já são, inclusive, propostas de lei, né? Que todo ano a gente passa por essa dificuldade de fazer pressão para que os deputados, que os vereadores não apoiem uma loucura dessa, né? Que vai contra uma verdade tão simples e natural, né? Então, veja, se a pessoa, né, é favorável a essas ideologias contrárias à fé, então você não deve votar numa pessoa dessa. Exatamente por ser incompatível com os princípios cristãos, né, que nós acreditamos não por uma ideia, mas por ser verdade da própria natureza, vamos dizer assim, né? Que aqui também, Geraldo, existe um princípio que nós precisamos ver se os candidatos têm, né? Que é acreditar nesta lei natural que existe, que é simples, né? Que é evidente, que o próprio nome já fala, é natural. A lei natural é algo que traz a marca de Deus no natural das coisas, não tem o que inventar, né? Por exemplo, no ser homem e ser mulher, né? No gênero que existe. Muito bem, Isadora, muito obrigado pela sua participação, né? Muito bem, boa participação, um espetáculo. Agora tem mais uma pergunta aqui, depois nós vamos voltar para as perguntas que foram feitas, né, já com um pouco de antecedência. Mas pergunta aqui, padre, sabemos que o Estado é laico, ou seja, não tem e nem se norteia em princípios religiosos. Sabendo disso, qual a importância de termos candidatos cristãos? Oscar Ferreira. Obrigado, Oscar. Tá, mas aí há um equívoco nessa afirmação, porque que o Estado é laico e não tem princípios... Nem se norteia. Nem se norteia. Porque, na verdade, Oscar, Geraldo, todos que nos acompanham, o Estado é laico, sim, de fato, mas não por não ter, né, não poder ter nenhum princípio ou orientação, não se nortear, por exemplo, pelo princípio da lei natural, né, que é evidente. O Estado é laico porque não são os líderes religiosos que conduzem a sociedade, que conduzem o Estado, né? Entendeu? Não é a religião que conduz o Estado.
Isso. As pessoas, né? Por isso é laico, né? Então isso não tira a participação de quem tem religião, até porque o Estado, sim, nesse sentido é laico, mas a grande maioria da população no Brasil são religiosas. Então não tem como, né, dizer que não é possível ter diretrizes cristãs se quem está lá, né, deve ser uma pessoa cristã, de princípios cristãos. Então, a questão da laicidade do Estado, ela não exclui a religiosidade da população. Ela respeita, inclusive, deve submeter a ela, porque esses que estão lá representam a população. E na maioria religiosa, o Estado não pode agir contra a religião, contra a consciência da maioria da população, entendeu? Muito bem. Ainda nesse sentido, padre, a Isadora, né, pergunta: padre, mesmo com o Estado sendo laico, você acredita que o parlamento deve ser constituído por cristãos? Com certeza, né? Porque, novamente, o Estado é laico porque não é os padres, não é os bispos, nem o Papa que estão à frente do Estado, né? Por isso ele é laico, não religioso. Senão teríamos aí uma condução totalmente religiosa, né? Não é o caso. E não é uma intromissão, vamos dizer assim, da religião no lugar onde não deveria ter. Também é um pensamento equivocado, né? Ao contrário, é a fé norteando a vida de quem acredita e que está onde Deus te colocou, né? Com a missão que você tem. Se lá no Congresso Nacional, é preciso sim ter cristãos, ter pessoas de princípios, até para ajudar, né, a não se aprovar leis absurdas contra a própria fé, contra, né, a verdade de fé, contra a liberdade religiosa, contra a dignidade das pessoas, da mulher, contra o direito à vida, né, contra o cuidado com os mais carentes. Então, deve ter, né, cristãos no Congresso, na Câmara dos Vereadores, em todos os lugares onde se exerce a autoridade política. Muito bem. José, fala para mim como está nosso tempo aí. 20 minutos faltando? Padre, então acho que nós precisamos dar uma resumida nas perguntas aí, viu? Certo. Dar assim, um toque mais rápido. Padre, a última dessa no sentido aí, né? O Brasil é um país majoritariamente cristão e tem também outras religiões de princípios semelhantes. Qual o papel de nossos representantes públicos diante do disposto? Certo. Mas olha, exatamente a laicidade do Estado, ela deve garantir o cuidado a todas as pessoas, aos religiosos, a religiosos também, né? Quem não acredita em nada está debaixo do Estado. Então o Estado é laico exatamente para abranger também as diversas religiões, né? Por isso que a pessoa escolhida tem que ser muito bem escolhida, eles têm que ter muita capacidade também. Então, se alguém só consegue se eleger porque compra voto, essa pessoa já mostra que não tem o mínimo, né, nem de caráter e nem de preparação para cuidar das pessoas religiosas, das pessoas que não são religiosas, para cuidar do bem comum. Entenderam? Então, assim, o Estado já de fato é laico porque ele abrange, né? Nesta abrangência, nós precisamos, eu digo, né, com toda clareza, ter também, entre esses representantes, pessoas com os nossos princípios. Por isso que precisamos, e aí já comecei até a dar umas dicas, né, de questionar o seu candidato, se você tem a oportunidade direta de conversar ou de procurar saber, né, qual de fato é o pensamento dele, para não se enganar, para depois você não se surpreender
né? Eu fico olhando para baixo, mas na verdade é mais em cima, né? Ali é só a luz, né? Para depois você não se surpreender com decisões totalmente contrárias ao que você acredita, né? Então, as pessoas que estão, né, que recebem esse voto de confiança, é claro, não estão lá para representar a igreja, a sua religião somente, né? Porque senão se torna um proselitismo, né? E essa função, essa autoridade, né, de quem recebe a conduzir, né, como um governador, como um prefeito, como um vereador, é para cuidar de todos, Isso. inclusive de quem não tem religião, né? Muito bem. Muito bom, né? Até agora, né? Realmente o padre, ao meu ver, né, está esclarecendo, né, tirando todas as nossas dúvidas, respondendo bem as perguntas que estão sendo colocadas, né? Tenho certeza que você é de casa, né, está muito ligado, prestando atenção e muita coisa tem mudado agora na sua mente, né? Padre, bem rapidinho aqui, ó, o que mais atrapalha na relação política e igreja? O que o senhor acha que dificulta, né? Por que muitas pessoas tentam desvincular, né, uma coisa da outra, né? O que o senhor acha a respeito disso? Olha, com certeza as pessoas que procuram e que gastam mesmo o seu tempo, né, e a sua inteligência para desvincular a fé com a religião, essa pessoa certamente tem um interesse pessoal distinto, né, do bem comum, inclusive, porque não há como não reconhecer, né, pela importância da política, a necessidade de ter pessoas de fé envolvidas. São decisões que chegam até nós, independente se você concorda ou não, né? Então, não devemos aceitar essa dissociação. Ela não deve existir. E, normalmente, pode ver, né? Não precisa tomar como verdade absoluta isso que eu estou falando, não. Faça depois você essa leitura, olhando para quem tira, né, qualquer associação. Veja se por detrás não existe uma intenção pessoal, né, ou um projeto pessoal, às vezes de poder, às vezes de domínio, que não quer se submeter, vamos dizer assim, à lei de Deus. Porque a fé é uma submissão à lei de Deus, né? Então, que nós nos submetemos e que precisamos, vendo a importância da política, que tenha pessoas ali que também submetam a Deus. Se essa dissociação vai simplesmente piorar, né, o que já é ruim, de termos representantes que, por não temerem ou por não acreditarem em Deus, se colocarem no lugar de Deus e querer resolver ou conduzir a vida das pessoas ao seu iluminado entendimento, né? Desculpa pela ironia, mas é a verdade, né? Show de bola, né? Agora uma pergunta aqui, padre, que vem ao encontro, bem direto ao nosso encontro, com o momento que nós estamos vivendo. Qual a opinião do senhor sobre o apoio de lideranças religiosas a algum candidato? Não é? Olha, eu achei bacana. Qual a sua opinião sobre o apoio de lideranças religiosas, o apoio a algum candidato? Certo. Olha, o apoio eu acredito que deve existir. Agora, aqui toca numa seara muito delicada, porque o apoio vai ser direcionado a um partido, normalmente, né? Porque, assim, até agora, né, nessa explanação que eu estou fazendo e tentando responder, num sentido lato da política, né? Porque aí, essa é a palavra da igreja. A política partidária é para os leigos, né? Então, você, Geraldinho, como um pré-candidato, né, que está se envolvendo na política, e é importante, tem o apoio do padre? Sim, né? Temos outros candidatos também na paróquia
que procura e tem o apoio do padre? Sim, porque exatamente, né, como religioso, como um líder religioso, vamos dizer assim, né, como padre, também os pastores. É importante, sim, este apoio, né, exatamente para a gente ter pessoas de princípios cristãos nesses cargos importantes. Não para o padre, né? Não é uma questão de dar e volta, né? Isso infelizmente é muito próprio da politicagem, né? Não da política, porque quem faz isso não está preocupado com o bem comum, né? Então a igreja se preocupa com o bem comum e por isso deve sim apoiar pessoas que têm princípios para que essas pessoas recebam essa autoridade de cuidar do bem comum da comunidade, da sociedade, né? Então, é importante sim. E a pergunta é, pessoal, o que eu acho? Eu acho importante, eu acho que os líderes religiosos devem sim apoiar, é claro, com muito cuidado e prudência, para não se envolver de forma partidária, porque isso não pode, entendeu? Então, o padre está falando de política, mas não pense que o padre está pensando em se candidatar, não, né? Isso está fora de cogitação, né? Até porque a igreja, né? Alguém pode falar assim, Geraldinho, 15 anos atrás a igreja se envolveu muito com política. Sim, é verdade, né? E pagou e ainda está pagando um preço alto por isso. Então a igreja não pode ser partidária, nem de um lado e nem do outro. Deve formar consciência para que cristãos, né, estejam ali presentes para conduzir de forma correta as necessidades do povo, né? Então, para isso é preciso, sim, ter um apoio. Muito bem. Então, para nós é muito importante essa explicação do padre, que a gente fica, às vezes, muito preocupado. Eu não posso misturar religião com política, eu não posso te apoiar porque a minha religião, né? Então, nada disso, né? É importante, do que eu entendi aqui, que você, quando a igreja promove a paz, promove o amor, o ensinamento, né? Nós, como cristãos, precisamos mesmo tomar partido, precisamos olhar o passado de uma pessoa e sim poder ajudá-lo a chegar, porque sabemos que lá nós teremos um representante cristão, né? Então, muito importante o envolvimento nosso, né, na política, muito importante. E eu quero lembrar uma fala do padre Antônio Martins, né? Ele disse assim, você toma cuidado, agora principalmente, tem aquele político que chega até você pedindo voto, falando que vai fazer isso para uma pessoa ou para um lugar, abra os olhos, porque o político ele precisa preocupar com a comunidade, com o bem comum da comunidade. Não é preocupar com aquela pessoa ou com aquela outra pessoa, não é? Bom, padre, já anunciaram ali que nós só temos mais 10 minutos, né? Então vamos aproveitar esses 10 minutos, né? Aqui, mais uma pergunta. A igreja, enquanto discipuladora do bem, tem posição política? A igreja como discipuladora do bem, né? Que a igreja prega o amor, né, padre? Ela tem alguma posição política? Então, sentido amplo, a igreja tem sempre uma palavra para conduzir a sociedade à luz da fé em Jesus, com o intuito, né, de fazer crescer e edificar o reino de Deus. Político, sim, né, naquilo que se refere à condução para o bem comum, né? Partidário, não deve ter, porque aí você toca na decisão que é pessoal da pessoa, né? Então, se você vê um religioso tomando partido da política partidária, essa pessoa já está tomando uma decisão equivocada, saindo, né, do que de fato a igreja orienta, né, como esclarecimento, como formação da consciência, né, para que a pessoa esclarecida faça a escolha certa, né? E para ter cristãos católicos no parlamento, na Câmara, sim. O intuito desse esclarecimento é sim, porque, veja,
Senão, cada vez mais vai tendo pessoas que não têm o mínimo necessário do conhecimento de Deus, ou do temor a Deus, ou dos conhecimentos de fé, e depois vai ser um grande empecilho, talvez até para a liberdade religiosa. Então é importante, sim, termos pessoas com convicções de fé, né? Que ajude, né, a pessoa a vigiar, inclusive, para não se perder nas propostas indecentes, vamos dizer assim, que certamente todo político deve receber quando vai destinar uma verba para a comunidade, para a pessoa não se corromper. Então, quem tem fé sabe, em última instância, que no final da sua vida vai prestar conta diante de Deus. Então, isso já é um princípio que ajuda, e para isso é preciso ter pessoas de fé nesses locais de condução da sociedade. Muito bem. Padre, nós estamos aí, vamos ficar, quero pedir desculpa para você que está nos assistindo, né? Nosso tempo esgotou, né? Ficou aqui algumas perguntas ainda para serem colocadas, mas depois eu vou conversar com o padre aqui, né? Se você realmente quiser aprofundar, a gente responde ela, o padre responde aí para você no seu particular, tá bom? Quero agradecer muito você que está aí do outro lado nos assistindo, vivendo esse momento da fé e política, esclarecimentos, né, que foram muito importantes para a sua decisão, né? Padre, é de Deus. Muito obrigado pela sua presença. E eu gostaria que agora, né, nas considerações finais do senhor, o senhor deixasse uma mensagem de otimismo aí para o Geraldinho Garcês. O que é que o senhor diria para ele nessa nova meta que foi colocada na vida dele? Diz aí. Muito bem, Geraldinho. A você desejo muitas bênçãos de Deus nesse caminho que você está trilhando, né? Que seu Deus possa iluminar, sim, a sua vida, as suas decisões, né? Confirmando, né, essa missão como um vereador, que você possa representar, sim, a fé, possa ser fiel ao seu compromisso de fé, né? E esse é o desejo que eu tenho a todos os candidatos, né, para que, assumindo uma convicção de fé, sejam fiéis e recebam como uma confiança de Deus, né, como uma missão, Geraldinho. É missão a política, não pode ser vista como um meio de ganhar dinheiro, de se enriquecer, né? Então veja, quem não tem princípios, né, você entra na política para enriquecer. Investe muito dinheiro para depois ter de volta o dobro ou o triplo, né? Que muito mais do que isso, né? Então, é importante, irmão, se Deus possa te conservar, né, no homem de fé que você é, que cuida e que quer cuidar também, no sentido político, da comunidade, tá certo? Deus abençoe muito você, né, e vocês que estão conosco. A minha sugestão é essa, minha orientação. Forme sua consciência. Tira isso da cabeça de que política é para quem não presta. Porque isso, de novo, né, o que eu vejo no meu coração, é um joio do mal, né, exatamente para piorar ainda mais o que já é tão deprimente, né, quando a gente vê tanta corrupção, né, tanto absurdo, né, quando se vê um dinheiro que é para ser investido na saúde, no meio de uma pandemia, ser desviado para o bolso, né, de quem já é milionário com dinheiro público. Misericórdia, né? Isso é um pecado muito grande. Quem peca dessa forma, com certeza não tem o mínimo do princípio cristão na sua vida. Então é importante, né, termos consciência da responsabilidade em votar e fazer isso de forma colocando pessoas corretas, né, na política. 30 segundos. Então, eu vou dar uma bênção, né? Isso. Que o padre existe para abençoar, né? Para formar também na caridade, a partir da palavra de Deus, que o Senhor possa iluminar a nossa vida, tomando a consciência que somos sal da terra e luz do mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre cada um de vós aqui presente, de modo especial, Geraldinho, você em sua missão, todos
os irmãos que nos acompanham de suas casas. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vou tomar Obrigado. um café agora offline. Né? Agora é a hora, né, de tomar um café, né, padre? Vamos lá? Não deu tempo de tomar o café na conversa, vou tomar offline.